Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar de uma das semanas mais polêmicas da publicidade brasileira. A DM9 e a Consul tiveram um case caçado no Cannes Lion por uso de inteligência artificial e manipulação de conteúdo. E a África e a Budweiser também entraram na roda com uma polêmica envolvendo direitos autorais. Quer saber em detalhes tudo o que aconteceu? Vem que eu te conto tudo! É justamente no ano em que o Brasil foi homenageado com o Creative Country of the Year, o primeiro prêmio da história do Cannes Lion, que reconhece os países mais criativos do mundo, que uma nuvem pesada pairou sobre a indústria publicitária brasileira. O motivo? A denúncia de que um dos cases brasileiros mais premiados do ano, o Efficient Way to Pay, criado pela agência DM9 para a Consul, teria utilizado conteúdos manipulados, depoimentos forjados e trechos falsificados por inteligência artificial para conquistar os jurados. Mas afinal, o que exatamente aconteceu? A campanha Efficient Way to Pay, que traduzindo para o português seria um jeito eficiente de pagar, parecia um case perfeito de propósito, criatividade e impacto social. A ideia era permitir que famílias de baixa renda pagassem uma nova geladeira, claro, da Consul, com dinheiro economizado na conta de luz, graças à troca por um modelo que é mais eficiente, que gasta menos energia. Um raciocínio brilhante. O que você deixa de gastar na sua conta de energia viabiliza a compra de um novo equipamento. Segundo o material apresentado pela agência, mais de 1.200 lares foram atendidos com essa ideia. A conta de energia caiu em média 48% e as vendas da Consul cresceram 17% na região. Um case comercial, social e inovador, o sonho de todo o festival. Resultado: Grand Prix de Creative Data, bronze em Creative Commerce, uma das campanhas mais premiadas da edição. Até que, dias depois da premiação, um whistleblower, ou seja, um denunciante anônimo, enviou para a imprensa uma versão do videocase que foi submetido ao festival e apontou nele manipulações graves. A primeira, o uso de uma reportagem antiga da CNN Brasil, narrada pela jornalista Glória Vanik, como se fosse um conteúdo atual. A matéria original era de 2021 sobre outro tema, e a própria jornalista já havia deixado a emissora em 2022. Mesmo assim, no vídeo da DM9, a narração aparece atualizada e com uma legenda forjada. Economia na conta de luz vira forma de pagamento de eletrodomésticos. O segundo ponto é ainda mais delicado. Um trecho de um TED Talks da senadora americana Diandra Salvador foi editado para parecer que ela falava da iniciativa brasileira. Num trecho do áudio, ela chega a citar São Paulo com uma voz provavelmente gerada por inteligência artificial. A senadora, obviamente, nunca se referiu à Consul. O trecho, segundo a denúncia, foi manipulado para funcionar como um argumento de autoridade. O terceiro ponto acusado pelo whistleblower é a criação de depoimentos falsos por inteligência artificial. Segundo a denúncia, algumas falas de supostos beneficiários foram geradas sinteticamente com vozes e imagens fabricadas para aumentar o impacto emocional do case. Bem, e aí vamos às reações. A CNN Brasil confirmou o uso indevido de imagem e de conteúdo e formalizou uma reclamação contra a DM9 e a Whirlpool, que é a controladora da Consul. A senadora americana não se pronunciou, mas é muito fácil encontrar o TED Talks original e comparar com o trecho do case apresentado pela DM9 em Cannes. A princípio, a DM9 não tinha se posicionado, apenas o seu CCO, o Ícaro Doria, disse que o trabalho era legítimo. A Whirlpool, que afirmou que a submissão foi feita pela agência, mas que o projeto reflete os valores da marca. Já o Cannes Lion havia anunciado uma investigação formal, levando a denúncia extremamente a sério. Tá, e antes de te explicar o desdobramento de tudo que aconteceu depois, se você não é do mercado publicitário, precisa entender um ponto importante sobre essas premiações, as chamadas campanhas fantasma.
Talvez você não conheça os cases que ganharam prêmios em Cannes e outros festivais, justamente porque, em muitos casos, eles sequer são veiculados para o grande público. É isso mesmo. Basicamente, são peças e campanhas criadas só para o propósito do festival, sem circulação real. Agora, com o avanço de tecnologias como inteligências artificiais, deepfake, edição ultra sofisticada, o limiar entre verdade e encenação ficou mais turvo. Se antes já existiam exageros e licenças poéticas, hoje a gente tem narrativas inteiramente fabricadas com materiais impossíveis de verificar sem uma auditoria técnica. E isso leva a uma pergunta incômoda. O quanto do que a gente premia ainda é de fato publicidade real? E mais, qual a responsabilidade do cliente? Em tese, o anunciante assina a inscrição junto com a agência, mas a verificação de cada detalhe na prática fica a cargo da agência. Há uma zona de conforto, uma pressuposta confiança, e é nesse espaço que às vezes o rigor desaparece. Bem, vamos aos desdobramentos. As consequências do caso começaram a se desenrolar logo no dia seguinte à exposição da denúncia. No dia 24 de junho, a DM9 se pronunciou oficialmente por meio de um comunicado assinado pelo presidente, o Pippo Calazans. No texto, a agência admitiu que houve falhas na produção e no envio do vídeo que foi apresentado aos jurados do Cannes Lion. Assumiu publicamente o erro e pediu desculpas formais pelo ocorrido, destacando que a Consul, que é o cliente do projeto, não teve qualquer participação nas falhas. Ainda nesse comunicado, Ícaro Doria, que é o co-presidente e Chief Creative Officer, o CCO da agência, assumiu total responsabilidade pelo episódio. Como resposta imediata, a DM9 anunciou a criação de um comitê de ética e inteligência artificial, formado por membros externos e independentes com o objetivo de discutir o uso responsável dessa tecnologia em suas práticas criativas. Apesar da aparente nobreza da iniciativa, a forma como a agência destacou o uso da IA no comunicado soou para muitos como uma tentativa de atribuir o problema à ferramenta, como se a inteligência artificial fosse a causa da manipulação e não um instrumento usado para ela. O gesto levantou críticas por dar a entender que o erro seria uma espécie de falha sistêmica, quando na verdade o que se viu foi uma decisão editorial de construir uma narrativa manipulada. Nesse contexto, a inteligência artificial acabou sendo lida por muitos como um bode expiatório, uma maneira de suavizar a gravidade da escolha ética feita por quem produziu o case. 2 dias depois, em 26 de junho, veio o segundo abalo. A agência anunciou oficialmente a saída do Ícaro Doria do cargo. Ícaro era co-presidente da DM9 e liderava o núcleo criativo desde o relançamento da marca no Brasil em 2022. A saída dele, embora esperada após o episódio, representou um marco simbólico importante, o de que havia sim consequências estruturais para um erro dessa magnitude. Mas o impacto mais profundo veio no dia 27 de junho, quando a DM9 confirmou publicamente a sua própria retirada de 3 cases do Festival de Cannes, após uma investigação interna conduzida pelo seu conselho. A apuração concluiu que os materiais inscritos apresentavam inconsistências graves em relação à veracidade ou à legitimidade do que foi de fato executado. O primeiro case retirado foi justamente o pivô da crise, o eficiente Way to Pay, criado para a Consul. Em seguida, 2 outros trabalhos foram oficialmente anulados: Gold Equal Death, feito para a organização Urihi Yanomami, e o Plastic Blood, desenvolvido para a Oka Biotech. Ambos, segundo a própria agência, também não atendiam aos níveis de legitimidade considerados aceitáveis para uma premiação do porte de Cannes. A DM9 informou que todos os prêmios eventualmente conquistados por esses 3 cases seriam devolvidos ao festival. O comunicado foi encerrado com um pedido de desculpas sem reservas, segundo o texto, dirigido ao Cannes Lion, aos jurados que avaliaram os trabalhos e à indústria como um todo. No mesmo dia, o Cannes Lion divulgou sua decisão oficial após concluir a investigação sobre o case da Consul. A organização afirmou que, após a revisão completa com consulta a todas as partes envolvidas e auditorias independentes, a única ação apropriada seria a retirada da inscrição do festival. Com isso,
tanto o Grand Prix de Creative Data quanto o Leão de Bronze em Creative Commerce conquistados pela DM9 com esse case foram oficialmente anulados. O festival também confirmou a exclusão do Plastic Blood e Deaf Gold, reconhecendo que todos os envolvidos entenderam que os níveis de legitimidade desses trabalhos não atendiam os padrões exigidos pela premiação. O festival também afirmou que passará a empregar ferramentas de detecção de manipulação digital e que poderá aplicar sanções formais como desqualificação, retiradas de prêmios e divulgação pública de violações em casos semelhantes. E teve mais polêmica, não foi só a DM9 que se envolveu em bafafá durante essa edição do Cannes Lion. Ainda que por motivos completamente distintos, outra agência brasileira também foi alvo de críticas públicas e precisou se retratar após questionamentos envolvendo um de seus trabalhos mais celebrados no festival. Dessa vez, o case envolve a Africa Creative e a campanha One Second Ads, criada para Budweiser. O trabalho conquistou o Grand Prix na categoria Audio and Radio, uma das mais tradicionais do festival, além de outros 5 leões, um de ouro, 2 de prata, 2 de bronze em diferentes categorias, incluindo Direct, Social and Creator e também Media. A ideia criativa desse case era simples e bem forte. No TikTok, o público era desafiado a reconhecer músicas icônicas tocadas por apenas 1 segundo. Isso mesmo, uma nota, um respiro, um trecho mínimo. O insight da campanha era que quem é realmente fã reconhece uma música em uma fração de segundo. A ação foi pensada para reforçar o vínculo da Budweiser com a música, mas o problema não foi necessariamente com a campanha, mas ela começou a ser questionada por um trecho específico na sua defesa, que foi enviado aos jurados de Cannes. Das informações disponibilizadas no site do festival, a própria marca celebra os resultados, que foram mais de 68 milhões de impressões, mais de 125 mil comentários, e destacava que, como os trechos utilizados tinham apenas 1 segundo de duração, não foi necessário pagar pelos direitos autorais das músicas. Pois é, a frase foi vista como, no mínimo, infeliz. Para muitos artistas, profissionais da música, especialistas em propriedade intelectual, a mensagem parecia exaltar algum tipo de atalho legal em detrimento do reconhecimento justo a compositores e intérpretes. A polêmica se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando desconforto dentro e fora da bolha publicitária. Diante da repercussão negativa, a Ambev, que é a controladora da Budweiser, se pronunciou oficialmente no dia 26 de junho, pedindo desculpas pela forma como a defesa do case abordou a questão dos direitos autorais. Na sequência, a própria agência África também publicou um comunicado, reforçando seu respeito pela música, pelos artistas e reconhecendo que a colocação foi inadequada. Ambas assumiram o compromisso de rever processos e reforçar o cuidado com a comunicação em projetos futuros. O case, obviamente, é diferente do da DM9, claro, não houve manipulação ou uso indevido da imagem ou voz, mas ela revela outra face sensível da indústria criativa, o risco de transformar o sucesso de uma ideia em uma narrativa de eficiência que pode, sem perceber, desprezar o valor simbólico e econômico do trabalho criativo de terceiros. E isso também é um aprendizado importante para o mercado brasileiro no ano em que o país brilhou, mas também precisou se explicar. Bem, diante de todos esses episódios, desde a cassação do Grand Prix, da DM9 até a polêmica envolvendo a agência África, o Festival de Cannes decidiu agir e anunciou no fim do mês de junho uma série de mudanças estruturais para garantir maior rigor na apuração e inscrição dos cases a partir de 2026. Será obrigatório que todas as organizações participantes, agências, clientes e produtoras assinem um novo código de conduta obrigatório que vai ser mais rigoroso. Dentre as novas exigências está a obrigação de declarar o uso de inteligência artificial nos vídeos e materiais submetidos ao festival. Cases que contarem com o uso de IA, seja em vídeo, áudio ou texto, e não informarem isso na inscrição, poderão ser desqualificados. Além disso, o festival informou que vai adotar ferramentas próprias de detecção de conteúdo manipulado. Um comitê independente será formado, composto por especialistas em inteligência artificial, ética e integridade do conteúdo, para realizar uma revisão técnica dos materiais inscritos. E o negócio foi forte. A cassação dos prêmios afetou imediatamente a performance do Brasil no festival.
Sem os 12 leões conquistados pela DM9, o país passou de 107 para 95 troféus nesse ano de 2025. Mesmo assim, manteve o recorde de Grand Prix em uma única edição, foram 5 ao todo. Mas claro, a classificação das agências mudou. A DM9, que tinha terminado em segundo lugar das agências mais premiadas do país, caiu para a 5ª posição. A Gucci assumiu o segundo lugar, ficando atrás apenas da África. É uma mudança que não apenas reposiciona as agências no ranking, mas também muda a percepção sobre o papel das inscrições, o rigor dos processos e a responsabilidade compartilhada entre agência e cliente, além, claro, de manchar de certa forma internacionalmente a imagem de referência criativa do Brasil no mercado mundial. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!